Alô? Alô? Ah? Tá? Então tá bom. Para os nossos amigos internautas, né, também escutarem a palestra de hoje, a gente sempre abre também o microfone porque está sendo gravado. Tá bom? Bom, continuando. O trabalho começa nesse momento em que a gente vai fazer uma oração inicial para a gente se preparar agora para as palestras de hoje. E a palestra de hoje será dada pelo nosso amigo Christian, daqui a alguns minutos. Lembrando que temos livros novos aí na nossa estante de livros, então na saída, quem quiser, né, passar e dar uma olhada nos nossos livros, tem uma feirinha nossa de livros novos e bem baratos, tá, gente? Tem livros. E são livros novos vendidos a preço de custos, né? E bons, viu, gente? Às vezes o pessoal sai da palestra, já vai correndo por causa do almoço. Dá um tempinho, dá uma passadinha ali na nossa stand, é rapidinho. E não custa muito tempo não, tá bom? Bom, nesse momento então vamos nos preparando. Quem quiser fechar os olhos para se conectar melhor, pode. Quem não, vamos então iniciar os trabalhos com uma oração. Então, nesse momento, Pai de infinita bondade, mais uma vez nos encontramos para os trabalhos dessa manhã. Que as palavras ditas, que serão ouvidas por cada um de nós, seja acolhida pelo nosso espírito de boa vontade, para que possamos fazê-la da melhor forma possível parte da nossa vida. Que possamos, Pai, ser cada dia um pouco mais, um pouco melhores, um pouco mais ativos, um pouco mais amorosos, para que os nossos irmãos com que nós convivam possam sentir de nós um pouco mais desse amor nascido em nós. Que possamos, Pai, ser dia após dia cada vez melhores para sermos no final merecedores do seu amor. E nesse momento, pedimos licença então para iniciar os trabalhos dessa manhã. Graças a Deus. Bom dia a todos. Mais uma vez, é uma alegria muito grande ter a oportunidade de estarmos aqui reunidos para esse estudo, aprendizado do Evangelho de Jesus. O tema de hoje é um tema muito oportuno para todos nós. Eu gostaria de iniciar pedindo a Deus também e a Jesus que possa nos envolver, nos iluminar, para que hoje possamos receber tudo aquilo que necessitamos, trazer aquela mensagem que vai tocar os nossos corações, os nossos pensamentos, para que possamos sair daqui hoje muito mais alegres, felizes, renovados, na certeza de que somos esses espíritos imortais, eternos, em busca desse aprendizado contínuo. E agradecidos, Pai, nós vamos nesse momento dar início então. O tema de hoje é a liberdade de escolha. É o item número 2 do livro Momentos de Saúde. É uma mensagem trazida pela nossa querida Joana de Ângeles, mentora espiritual do Divaldo Franco. Nós sabemos que ela utiliza uma linguagem rebuscada, por vezes difícil, mas a leitura atenta, o seu estudo revela para nós um aprendizado enorme, suficiente para, colocando em prática, nós vermos uma grande mudança em nosso ser. E liberdade de escolha é um tema para nós muito sugestivo. Quantos de nós temos efetuados escolhas corretas e escolhas incorretas na nossa caminhada? A Joana, ela inicia o texto nos trazendo uma advertência. És livre para imprimir à tua existência o padrão de felicidade ou aflição com a qual desejas conviver. O que significa isso?
Todos nós estamos submetidos a determinadas leis. Dentre as leis existentes, nós temos aí as leis civis, que são aquelas que vão regular o nosso comportamento em sociedade. Somos, então, seres interpessoais, convivemos com as pessoas. E é necessário que, de alguma forma, haja o Estado intervindo na nossa vida para que possamos conviver pacificamente, entendendo quais são os nossos direitos, entendendo quais são os nossos deveres na sociedade. E por que é necessário isso? Porque se não existissem essas leis, como nós conviveríamos? Será que todos nós teríamos a consciência daquilo que poderíamos ou não fazer? Exemplos simples que nós podemos citar: o trânsito. Imaginemos nós, se não soubéssemos que tem aquele CET, o guardinha lá, para nos multar, como seria a nossa conduta? Nós respeitaríamos o sinal vermelho? Respeitaríamos a faixa de pedestres? O limite de velocidade? Um exemplo simples. Mas não. É necessário que exista um regramento, porque ainda hoje a nossa condição não permite ter um discernimento lúcido. A Joana, ela fala muito disso, desse discernimento lúcido a respeito daquilo que nós temos que fazer. Muitas vezes nós sabemos, ainda que inconscientemente ou ali no fundo, o que é o certo. Mas dificilmente nós agimos de acordo com aquilo que é o certo. As conveniências do dia a dia, as pequenas situações, ficamos muitas vezes à mercê de fatos e pessoas, como se a nossa vida estivesse aí largada ao acaso, estivéssemos convivendo sem um propósito maior, sem um sentido, a busca de um sentido existencial. E é justamente esse sentido existencial que o Espiritismo, desde Jesus, vem nos trazer. Quantos de nós, se olharmos para trás, lembrarmos um pouco da história, não vamos perceber que depois de Jesus, esse Espírito que dividiu de fato a humanidade, nós conseguimos adquirir esse sentido, essa busca de uma vida diferente, através de determinadas leis morais. Aí sim, nós vamos entrar num determinado conceito, num determinado conteúdo, em que nossa vida também está regida por determinadas leis, leis naturais ou leis de Deus. Essas leis, por muito tempo, elas ficaram desconhecidas. Jesus, com o seu conhecimento, de acordo com o limite, o modelo que ele poderia nos trazer de mensagem, na condição que nós tínhamos à época, através de diversos ensinamentos alegóricos, as parábolas, nos trouxe muitas dessas leis, através dos milagres que ele fazia, que hoje nós estamos conseguindo compreender que nada mais são do que o cumprimento de determinadas leis naturais, que há muito tempo estavam desconhecidas por nós. E o conhecimento, ele tem nos revelado que nós estamos submetidos a esta lei. Assim como existem as leis civis, que acabamos de dizer aqui, que regulam o nosso comportamento de convivência social aqui no Estado, nós temos também as leis morais, as leis de Deus. E dentre elas, acredito eu, uma das mais conhecidas é sim a lei de causa e efeito. Nós sabemos que somos livres. A liberdade, ela existe. Mas nós sabemos também que, a depender da nossa conduta, do nosso comportamento, da nossa atitude, nós vamos estar criando uma realidade da qual nós vamos ser responsáveis. E essa lei de causa e efeito, ela é explicada não só sobre a ótica espírita, a ciência já muito vem explicar, e é de conhecimento notório. Não precisamos nem de estender aqui o assunto, porque acredito eu, todos nós já temos, ainda que dentro de nós, essa confiança da existência desta lei.
Newton, a sua terceira lei, fala disso. Que toda ação gera uma reação em sentido oposto e de igual intensidade. A física já nos trouxe essa comprovação científica. Temos então maior razão para acreditar nisso. E não vamos pensar apenas nas atitudes que são materializadas, nos nossos comportamentos que são expressados. Muitas vezes nós esquecemos da importância do nosso pensamento e da nossa crença. Nós sabemos que o nosso comportamento é esse conjunto de ações e reações a determinado impulso na sociedade. Em resumo, é a nossa forma de ser, de pensar, de agir. Esse é o nosso comportamento. Nós imprimimos um determinado padrão de comportamento que é peculiar a cada um de nós, de acordo com as nossas crenças, de acordo com aquilo que nós acreditamos. E a depender daquilo que nós acreditamos, da forma como nós estamos conduzindo a nossa vida, de acordo com como está sendo o nosso comportamento, como nós estamos agindo e reagindo a situações, fatos, pessoas e coisas diariamente, a depender disso será o resultado que nós estamos vivenciando hoje. Hoje, a Joana diz para nós somos o resultado do ontem, daquilo que nós plantamos, do nosso padrão mental, das nossas fés, crenças, da nossa realidade vivida. Estamos colhendo hoje. E ela nos diz, de fato, somos livres. Nosso comportamento é livre. Contudo, nosso comportamento não está livre da lei, de causa e efeito. Todos nós somos eternamente responsáveis por tudo aquilo que estamos fazendo. Eu digo eternamente porque tudo aquilo que nós fazemos fica impresso em nosso conteúdo espiritual, em nosso corpo astral, perispírito, e será necessário, de alguma forma, nessa ou em outras existências, buscar esse resgate consciencial. Ainda que determinados fatos, determinados comportamentos passem desapercebidos por nós e pela sociedade ao nosso redor. É comum, muitas vezes, nós imprimirmos pensamentos, determinados padrões mentais, e as pessoas ao nosso redor não terem o menor conhecimento disso. E achamos que, por causa disso, estaremos ilesos. E esquecemos que o nosso único juiz é a nossa consciência. É ela que vai nos cobrar, quando partirmos daqui, o devido reajuste. Digo devido porque é algo certo. É algo que nós vamos nos reencontrar com a nossa consciência quando nos desvestirmos desse corpo material. Nós, enquanto espíritos, mais conscientes da nossa realidade, vamos olhar para a nossa vida e vamos aí sim compreender o porquê determinadas coisas aconteceram e qual foi a forma que nós agimos e reagimos diante daquilo. Quantos de nós, a Joana de Ângeles tem um texto dela que ela diz que a grande responsável pelas nossas angústias são aquelas pequenas bagatelas da vida. Ela chama de nônadas, aquelas insignificâncias diárias. Quanta importância nós estamos dando diariamente às pequenas coisas que acontecem na nossa vida. Estamos a todo momento reagindo àquele impulso que nos é oferecido por aquele nosso irmão que ainda está na condição de imperfeição como nós. Porque sabemos que a imperfeição ela é da natureza humana, é nossa ainda. Estamos no mundo de provas e expiações. Então é natural que a gente olhe para o lado e veja ainda muita dor, muito sofrimento, desajustes de toda sorte, uma inversão de valores que cada dia mais é evidente. E quando nós vemos aquele pequeno comentário
do nosso colega de trabalho, do nosso familiar, aquele comentário mais maldoso. Coisas que nós já acreditamos não fazer parte de nós, mas olha a importância que nós damos àquilo. Se nós falarmos de novo do trânsito, e gostamos de frisar isso, por quê? Porque hoje é comum. Quantas mortes acontecem por causa de uma desavença no trânsito, uma falta de paciência. A maior parte, ela nos traz das coisas que acontecem conosco, é por essa sobrevalorização que nós damos às pequenas coisas. Nós poderíamos tão bem lidar de uma forma mais consciente com essa realidade que acontece conosco, mas comumente nós estamos cedendo. E por que isso? Muitas vezes nos arrependemos. Isso já é um bom sinal. Que as leis de Deus, elas estão impressas na nossa consciência. Aquele que tiver a oportunidade de ler o Livro dos Espíritos, na questão 621, na questão 621 do Livro dos Espíritos, está lá dito que as leis de Deus, essa a qual nós estamos submetidos, impreterivelmente, todos nós, sem exceção, está na nossa consciência. Se nós indagarmos a nossa consciência a todo momento, antes de determinada conduta, determinado comportamento, nós vamos ter a certeza que estamos ou fazendo o bem, ou tendo uma conduta positiva, correta, ou o mal. Por quê? Porque sentimos aquela angústia, aquele aperto no coração quando estamos nos conduzindo de forma errada. Quase sempre nós temos essa condição de perceber. E ainda assim persistimos. Por quê? Porque estamos tentando, na maioria das vezes, copiar modelos de sucesso que estão ao nosso redor. Esquecendo de buscar um sentido existencial para a minha vida. De tentar, através da oração, da reflexão, entender aonde eu estou inserido como sociedade. O que eu sou? Quais são os padrões de comportamento que eu ainda adoto? O que eu preciso melhorar? Será que eu estou naquela família por acaso? Será que eu escolhi aquela profissão por acaso? Será que o modelo de sucesso do meu chefe é o melhor para mim? Quase sempre a resposta vai ser negativa. Por quê? Porque é da natureza humana ainda nossa a idealização. Nós idealizamos o nosso futuro, nós idealizamos a nossa realidade, aquilo que somos, nós idealizamos o nosso próximo, o nosso familiar, nossos amigos, como se fosse aquele conjunto de caracteres próprios ali. Só que quando nós vamos nos aprofundando conscientemente, nós vamos perceber que nada daquilo, ou a maioria, não é verdade. O nosso chefe pode não ser aquela pessoa que nós acreditamos ser, aquele exemplo de felicidade, de alegria, aquela máscara toda que ele cria quando estamos ali na convivência do trabalho. Aquele nosso familiar, nossa esposa, nosso marido, pode não ser aquele modelo de perfeição que nós criamos. E ao primeiro erro, qual que é a nossa conduta? A de cobrança. Por quê? Porque nós esperávamos que a pessoa agisse como nós acreditávamos ser o correto. Porque nós idealizamos, esquecemos que todos são imperfeitos. Estamos aqui numa condição, num planeta escola, em busca de aprendizado, em busca dessa convivência fraterna, para crescermos como pessoas, sem cobrança. Paulo muito dizia para nós, o apóstolo Paulo, que o verdadeiro combate, o bom combate é aquele conosco mesmo. É aquele na busca incessante das nossas imperfeições, para que consigamos retirá-las de nós, vencer essas nossas limitações com equilíbrio, com discernimento, e transformá-las em virtudes.
Essa é a proposta educativa do espiritismo, da reforma íntima. Mas olha a dificuldade que nós encontramos. Diante da primeira dificuldade, é comum a todos nós. Isso é muito difícil. Nem me venha falar nisso. Quantos de nós deixamos de frequentar determinadas reuniões, determinados grupos, porque ele nos impõe determinadas condutas que ainda nós não estamos aceitando? E se nós lembrarmos da parábola do semeador, vamos lá, aproximadamente 2000 anos. E eis que o semeador saiu a semear. Jesus. A semente, o evangelho de Jesus. Há quanto tempo ele está semeando esse evangelho de Jesus? E as sementes caíam, algumas no chão batido da estrada. E é natural que o chão batido da estrada não vai produzir frutos, não tem como a semente adentrar, é um chão muito duro. Quantos de nós, no decorrer da humanidade, já fomos assim? Avessos a qualquer orientação, a qualquer busca de conscientização da nossa realidade, a busca do evangelho. Outras sementes caíram aonde? Sobre o pedregulho. Então várias pedras, a semente conseguia passar, mas conforme ela ia nascendo, ela não tinha força o suficiente para criar as raízes. Nós também já passamos por esse estágio evolutivo. Começamos ali a tentar sentir o evangelho, a tentar perceber a mensagem, mas não tivemos forças para continuar. Quantos caíram perto do espinheiro e foram sufocados, como nós? Agora tiveram algumas sementes que caíram, sim, em terra fértil, em condição adequada e produziram frutos. Algumas 30, outras 60, 100 por um. Talvez nós já estejamos nesse sentido da parábola, nessa condição espiritual, produzindo algum fruto. Se estivermos produzindo um que seja, significa já aceitamos Jesus. Se olharmos para trás 2000 anos e pensarmos, somos espíritos imortais, quantas encarnações já tivemos a oportunidade de estar aqui? Há quanto tempo nós temos desistido de Jesus? Quantos de nós já parou para pensar nisso? Foram muitas as vezes que nós já desistimos de Jesus. Porque não é fácil. O padrão de comportamento que ele vem nos trazer, esse caminho, verdade e vida que ele nos trouxe, é um caminho árduo, mas é um caminho seguro. É um caminho que vai sim nos trazer uma consciência da nossa vida, vai nos trazer um sentido existencial, um propósito maior. Vai fazer com que a gente deixe de viver à mercê de fato, de pessoas, de coisas, como se a vida fosse isso. Eu acordo, faço minha higiene diária, tomo um café da manhã, vou trabalhar, ou vou estudar, vou para minhas atividades diárias, eu almoço, eu janto, eu vou dormir. A vida não é só isso. Olha o tempo que nós dispomos diariamente para que nós possamos pensar um pouco mais. O que eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é meu propósito existencial? Porque todos nós temos um planejamento. Todos nós assumimos um compromisso antes de vir para cá. Já estamos numa condição de produzir frutos. Já estamos aceitando a mensagem do Evangelho. Já saímos dos nossos lares com disposição e o coração aberto para vir aqui receber uma mensagem. Já estamos mais confiantes, podíamos todos nós estar lá em casa, cedendo para o sono, para outras atividades, mas não. Já tivemos esse impulso inicial, estamos aqui. Queremos aproveitar essa oportunidade, esse tempo. Quantos são os espíritos que vêm nos dizer a importância desses momentos que passamos aqui? Nós, espíritas,
que estamos em contato com a terceira revelação, que estamos tendo a oportunidade de ver o que é a nossa vida de forma consciente, com discernimento lúcido, como diz Joana de Ângeles. Olha a oportunidade que estamos tendo. Que hoje já temos consciência que o Brasil é o coração do mundo, é a pátria do Evangelho. E que vemos diariamente as pessoas ao nosso redor maldizendo, criticando, querendo mudar de país. E nos esquecendo que já nos foi trazido pelo Chico, pelo irmão X, no livro O Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que essa é a pátria da pátria do Evangelho, coração do mundo, eleita por Jesus. Que a longo, médio, longo prazo será sim um local onde todos vão querer estar. Um local onde já hoje não tem guerras, que é autossuficiente, que tem uma biodiversidade incrível, que está num processo de evolução, mas que tem muitas qualidades. Nós somos sim um povo abençoado de estarmos aqui, não só no planeta Terra, mas no Brasil. E precisamos mudar essa condição de pensamento, de crítica à nossa realidade, aquilo que nós estamos vivendo. A imperfeição, ela existe em qualquer lugar do mundo. Nos países ditos primeiro mundo, aquele que já tem a oportunidade de ir, veja como é o relacionamento das pessoas. Nós somos um povo solícito, um povo acolhedor. Por isso as pessoas estão vindo nos procurar. É o nosso compromisso como pátria do Evangelho abrir o nosso coração, realmente servir, ajudar as pessoas. A todo momento, desde a hora que nós acordamos até a hora que vamos dormir, nós estamos imprimindo escolhas na nossa vida. Eu escolho se ao acordar eu vou fazer uma oração, eu vou me ligar com Deus, com a espiritualidade, com meus benfeitores, amigos. Se eu vou bendizer o meu dia, se eu vou estar alegre porque o sol se abriu bonito, como o dia de hoje. E se nós pararmos para pensar, dos seres da criação, nós, seres humanos, já estamos num estágio evolutivo de consciência muito maior. E nós vemos nossos irmãos menores, as flores desabrocham, os passarinhos cantando. E nós, como acordamos com o sol? Paramos para pensar nisso? Eles, com muito menos consciência que nós, louvando o dia, a oportunidade, o sol, e nós maldizendo. Já acordando, pensando nos nossos problemas, nas dificuldades, nos esquecendo que é mais um dia, graças a Deus, mais uma oportunidade de aprendizado. A dor e o sofrimento, na nossa condição, no nosso estágio, ela é natural. E assim deve ser encarada, com naturalidade. Podemos escolher os queixumes, as queixas, as lamentações, ou podemos escolher hoje encarar a nossa vida de uma forma mais leve, com fé, acreditando que nenhum mal é eterno. Ninguém nasce para ser mal. Aquelas pessoas que ao nosso lado ainda estão nessa condição, falando mal, torcendo pelo mal, estão lá porque ainda não adquiriram a nossa condição de entendimento. Somos nós ontem e que estão lá para que talvez nós possamos ajudar. Assim como aqueles que já têm um pouco mais de condição estão lá para nos compreender, para nos orientar. Quando utilizamos um exemplo simples para tentar entender essa condição de entendimento, quem de nós teria a condição hoje, na nossa consciência,
de revidar um tapa de um bebê? Se o bebê te dá um tapa, você tem condição de revidar? Por que não? Porque nós sabemos que ele não tem consciência do que ele está fazendo. E qual é a diferença daquele nosso parente difícil, daquela pessoa que está do nosso lado, nos provocando, nos praticando alguma ofensa? Qual é a diferença? Na verdade, é uma condição de aquisição espiritual de cada um de nós. Aqueles nossos irmãos ainda não estão em condição de compreensão, e cabe a nós nos modificarmos cada vez mais para melhor compreender o outro. O nosso compromisso é conosco. Não é imprimir a nossa felicidade a depender de como o outro age conosco. Se hoje o trânsito está bom, se hoje o metrô está bom, meu dia vai ser feliz. Se meu colega, se minha mãe, se meu pai, se meus irmãos adotarem determinado padrão de comportamento, agora eu vou ser feliz? Não. Por isso que a felicidade, ela é consciencial. E a Joana vem nos dizer isso. Sejamos felizes hoje. A escolha é nossa. A depender da forma como nós compreendemos a nossa realidade. Como lidamos com a dor e com o sofrimento. Não para que nos façamos de coitadinho para o outro. Não. Mas com naturalidade. Não é que o espírita gosta de sofrer, pelo contrário. Nós procuramos resolver o nosso sofrimento, encaramos com naturalidade, como fase necessária do nosso processo evolutivo. Estamos numa busca pelo reencontro consciencial, pelo nosso resgate de consciência, de entendimento, de pensamentos. Então é natural que ainda hoje nós estejamos envoltos nessa energia. E olha a importância de nós nos apegarmos a uma fé, a uma crença, a bons pensamentos, a reeducarmos o nosso pensamento. Quantos somos nessa sala encarnados, mais os desencarnados? Imagina no nosso planeta, que dizem aproximadamente 28 bilhões de habitantes entre encarnados e desencarnados. Imaginemos o emaranhado de pensamentos que nós convivemos diariamente, sem conseguir enxergar. Alguns conseguem. Se não tivermos a condição hoje de vigiar os nossos pensamentos, de buscar um padrão mental melhor, vamos viver sim, dentro de um inconsciente coletivo daquilo que é o natural de todo mundo. Como se a vida fosse um automatismo que a gente não conseguisse se desgarrar. Eu vou imprimindo na minha vida ali tudo que os outros, o que o padrão da sociedade me impõe. Eu busco determinadas coisas materiais, como se isso fosse a minha felicidade. Uma determinada profissão, porque o fulano tem aquela profissão e deu certo. Nos esquecendo de olhar para dentro de nós, o que será que realmente eu quero fazer? O que eu posso fazer a todo momento na minha vida? Como eu posso bem aproveitar o meu tempo apenas com orações, com vibrações para o nosso próximo, para nós mesmos? Quanta coisa ainda eu posso modificar na minha vida? Se nós tivéssemos apenas essa consciência que o nosso compromisso primeiro é conosco, e tivermos a condição, primeiro eu vou cuidar de mim, da minha vida, como o mundo seria melhor se nós não quiséssemos cuidar da vida do outro e esquecer da nossa. Quando Jesus disse vigiai e orai, Ele não disse vigiai o outro e orai por si. Não. Ele disse vigiai os vossos pensamentos e orai por você e pelo próximo. Só que é natural. Não devemos maldizer a nossa imperfeição, porque faz parte do nosso estágio evolutivo. É Ele que fará de nós melhores pessoas. É nosso. Se hoje nós ainda sentimos aquilo, determinado pensamento, determinado sentimento que ainda ali eu já consigo identificar e não consigo vencer,
faz parte do meu processo evolutivo. Eu preciso me conscientizar e ter aquela vontade de vencer. Mas não é aquela vontade, eu aceito, me resigno àquilo, não. É uma aceitação, uma vontade ativa. O que eu posso fazer na minha vida para melhorar isso? Quantos caminhos hoje nós temos condição já de adquirir? Quantas respostas já nos foram trazidas? Quantos remédios para tudo isso? Nós temos a prece, a oração, as leituras. Hoje nós temos aqui a feira do livro. Quantas vezes perdemos tanto tempo pensando, mas fulano me fez isso, me falou aquilo, alimentando aquela mágoa, aquele rancor, aquele ódio. Podemos fazer boas leituras, assistindo uma boa palestra, fazendo tantas coisas positivas, confiando e acreditando que hoje já nos é trazido que somos seres imortais, que Deus é um Pai amoroso, Jesus já veio nos trazer isso. Pai de justiça e bondade, que todos nós estamos naquela condição necessária ao nosso aprendizado, ainda que hoje não temos condição de avaliar isso. Todos nós, cada um está na condição que necessita. Somos responsáveis pelo nosso destino. Somos os únicos responsáveis. E cabe a nós, se hoje a nossa vida não está como nós queremos, André Luiz nos falou, não podemos modificar o nosso passado. Hoje estamos colhendo aquilo que plantamos, mas podemos fazer um novo futuro. Esse é o nosso compromisso diário. É no hoje, é o trabalhar hoje, meus pensamentos, fazer minhas reflexões diárias, todo dia antes de dormir. O que eu fiz? Santo Agostinho nos recomendava isso. O que eu fiz da minha vida? Cada pequeno detalhe, dando importância àquelas pequenas situações, as bagatelas que são aquilo que ganha vulto dentro de nós, se entranha e depois é difícil sair. Resolvendo cada detalhe desde o começo. Enfrentando as situações. Não fugindo da nossa realidade. Mas enfrentando com consciência. Com amor, alto amor. O amor, ele é o caminho. O amor, o coração, é a nossa bússola que nos guia aqui na vida. Se nós começarmos a ouvir mais o nosso coração, a nossa consciência, antes de cada atitude, de cada pensamento, principalmente, que André Luiz nos revelou já, emitem unidades força e criam realmente aquilo que nós estamos pensando, ainda que nós não consigamos enxergar. Eu pensei mal de alguém, eu já fiz. Não preciso falar, não preciso agir. O pensamento, ele transpassa qualquer barreira. A física quântica hoje já tem muito nos esclarecido a esse respeito. E a ciência está vindo ao encontro de muitas das explicações que o Espiritismo já nos trouxe. Nós hoje somos aquilo que pensamos. Jesus nos disse, aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. A boca fala aquilo que está cheio o coração. Olha aquilo, vamos avaliar, através dos pensamentos, das palavras, como está sendo o nosso dia. Estamos bendizendo as coisas, as pessoas, procurando imprimir uma vida mais feliz? Ou estamos plantando um futuro ainda mais negativo? Com frustrações, lamentações, maledicências, exortações de prazeres que ainda hoje deixamos o nosso instinto aflorar, já conscientes da nossa realidade. Num determinado trabalho de assistência espiritual, distribuição de lanches a moradores de rua, percebemos que se achegou um espírito, um irmão, necessitado. O olhar dele, você via como a implorar uma orientação. Isso que nós estamos tendo aqui hoje. Não só o alimento material, mas ele queria aquele alimento, aquela orientação. Sentiu-se a presença do mentor
E as palavras foram muito simples. Meu irmão, você sabe o que é o certo e o errado? Ele levantou a cabeça. Eu sei. Então faça o que é o certo. Faça o que é o certo. Não precisamos de outra orientação que não essa. Através do amor, fazermos o que é o certo, sentindo o nosso coração, a nossa consciência. Sejamos felizes hoje, aproveitamos o dia de uma forma mais alegre. Não fiquemos idealizando amanhã, idealizando as pessoas. Procuremos realmente entender quem somos, aonde estamos inseridos, o que é a nossa realidade. Com compaixão, deixando que Deus seja feita a vontade de Deus na nossa vida, é o que nós pedimos diariamente no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, Pai. Não é isso que nós oramos no Pai Nosso? E quantos de nós pedimos isso? E queremos imprimir a nossa vontade, as nossas escolhas, a qualquer custo. E seremos sim responsabilizados por isso. Confiemos, todos nós, na bondade de Deus. Tenhamos paciência, resignação, vontade. Trabalhemos no bem, ainda que com sofrimento. Pedro dizia isso. Trabalhemos no bem. É melhor trabalhar no bem sofrendo do que sofrer no mal. Porque nós vamos estar seguros de que estamos plantando um dia melhor para nós amanhã. Não só amanhã, no hoje. Nós já vamos estar com aquele sentimento de plenitude, dentro daquele processo que Jung dizia de individuação, do ser integral. Só depende de nós. Graças a Deus. A gente ainda continua um pouco, porque agora a questão é a participação de todos. Antes da gente partir para as perguntas, tem baseado nisso que o Christian falou para a gente, existe uma ação individual que cada um de nós pode fazer, que além de gerar a criação de mais substância, que é a noradrenalina, que é a substância da felicidade, ainda ativa os neurotransmissores. Mas as pessoas fazem muito pouco. Alguém sabe o que é? Não sabem. Ninguém. Sorrir. Gente, dá um sorriso aí, vai. Simples, eu sei que é difícil. Sorrir. Quando a gente sorri, a gente gera noradrenalina, a droga da felicidade. E tem gente que tem essa dificuldade grande e vai em farmácia comprar o bendito do remédio quando está com dor aqui, dor acolá. Se eu fosse médico, não sou, eu recetaria para cada um de nós sorrir pelo menos 3 vezes ao dia, no mínimo. Pois é, de 8 a 8 horas seria fantástico, não é, Cris? Porque gera em nós essa adrenalina nova e gera em nós o quê? Ativação da felicidade. E tem gente que tem tanta dificuldade que até para fazer isso dói, né? Porque tem gente que não sorri. Tem dificuldade de abrir o sorriso na boca. Gente, vamos sorrir mais. Porque quando a gente sorri, a gente treina a felicidade. Baseado nessa palestra do Christian, a gente percebe isso. As pessoas sorriem muito pouco. Então vamos mudar isso. Dá menos. Oh, que bom, tá vendo? Tá vendo? Para as mulheres. Para os homens também, vai. Homens sorriem também, viu? Para as mulheres, melhor ainda, porque diminui as rugas e melhora. É isso aí. Pois é, então vamos treinar o sorriso, porque chorar é mais fácil também, né? Agora vamos também partir para as questões, perguntas. Tem alguma da internet? Então, agora fica aberto para todos nós aí. Quem tiver um complemento, uma questão para falar, o Christian está aí para ajudar a responder. É muita gente para pouca pergunta. Calma aí. Entenderam tudo, mas ninguém quer colaborar com uma perguntinha. Estou estranhando. Oi? Isso. Ô, Christian, então vamos nós, né? Vamos começar por mim, não. Vamos começar pela nossa amiga Raquel, vai. Ela está sempre aqui do lado, e eu já falei muito hoje. Então, a Raquel aí começa as questões aí.
Christian, e esse tema, ele é bastante ativo, vamos dizer assim, né? A teoria, nós até que conhecemos, né? Um pouco. Mas sempre tem dúvidas. Sempre, todo mundo tem dúvidas sobre isso. Eu acho que a dúvida é aquela mais atuante em relação a esse assunto, e ela chega a ser até um pouco polêmica, aquela questão. Até onde eu sei que eu escolhi isso para mim? Eu acho que aí a coisa realmente é onde pega a maioria das pessoas, não é? Como é que existe alguma maneira de nós não ficarmos aflitos com essa questão, não é isso, mas convivermos com ela? O Sérgio pode responder essa ou não? Melhor você. Se ele puder, eu passo, tranquilamente. Essa hack é danada, viu? É claro que não existe uma resposta com segurança, né? Jesus, ele trouxe um padrão de comportamento para todos nós, ele trouxe determinados modelos de conduta que facilitariam a nossa convivência, a nossa proposta aqui educativa. Agora, diante de uma dúvida, quando nós realmente não sabemos como agir, o caminho ele não pode ser outro senão indagar a nossa consciência, buscar aquele nosso discernimento lúcido, tentar sair da situação a qual estamos emocionalmente envolvidos, sem dúvida, e buscarmos, através de uma prece, através da oração, uma resposta, ouvindo o nosso coração. Porque nós sabemos que Deus e a espiritualidade, ela fala conosco. Seja através dos nossos pensamentos, seja através das pessoas, das palestras, dos livros, a resposta ela vem. E toda vez que nós pedirmos algo, com fervor, com consciência, e não tivermos resposta, não é que não tivemos resposta. A resposta é não. Não existe prece sem resposta. Os Espíritos nos dizem. Fácil não vai ser. Paciência, confiança. Acreditemos que somos capazes, somos deuses, disse Jesus, de resolver os nossos problemas, de tentar entender a nossa realidade. Não existe um caminho certo, uma receita de bolo. Cada um de nós é uma individualidade. Cada um de nós tem condições de perceber a realidade de uma determinada forma. Mas sem dúvida, a prece, ela é um grande fator. Ela ajuda muito. Graças a Deus. Pode, para. É que o pessoal da internet quer É assim que eu vou exercitar a minha fé, porque até pouco tempo eu era um ateu convicto, cheio de sentenças, de grandes livros, induzida a achar que era tudo muito mais fácil, cientificamente. E agora eu estou amolecida de uma maneira, menino, que eu estou lendo, eu estou me vendo de uma outra maneira, vendo o mundo de outra maneira, não tão rude, agressiva. Eu sempre fui muito briguenta, maloqueira. E agora eu vejo de outra maneira as palavras doces, as pessoas simpáticas ao meu redor. Eu compreendo a minha família, que eu nunca compreendi. O meu marido, meu melhor amigo aqui,
do meu lado, eu quero só agradecer. Eu acho que eu estou no caminho certo da compreensão de mim própria. É só isso, moça. Se você tiver alguma coisa para falar, Cristiano, acho que foi fantástico aí o depoimento. Acredito que é o reflexo de todos nós, né? Todos nós somos, né, um pouco descrentes, né, da verdade. E hoje, dentro do Espiritismo, a proposta educativa ela é bem essa, né? É da consciência. Hoje tem nos revelado essas benesses maravilhosas. Então, o caminho é esse. Quando nós conseguimos colocar o caminho do amor na nossa vida, com certeza, pelo menos, nós vamos estar com mais segurança diante do erro, né? O amor, ele move montanhas. O amor, ele nos une enquanto pessoas. E é ele o que um dia, segundo nos foi trazido, vai nos unir em humanidade. É o amor. É a síntese evolutiva. Jesus, amor. Graças a Deus. Gente, quero agradecer aí o Christian, mas quem tiver alguma questão, ele ainda vai ficar por aqui. O resto do dia tá disponível até meia-noite. Não esquecendo de sorrir 3 vezes ao dia também antes, gente, por favor. Então vamos agora partir para a segunda parte do nosso trabalho, para as vibrações. Então vamos vibrar. Vibrar, gente, é sentir alegria, é pensar no momento feliz. Vibrar é isso. Porque muitas vezes a gente fala vibremos e as pessoas, o que é vibrar? Então é bom explicar. Ter um pensamento bom. Vibrar, entrar em sintonia com o bem. Sempre então que ouvirmos a palavra vibrar é sintonizar com o bem. Então vamos nos sintonizar com o bem nesse momento. Para que nesse momento, essas vontades, esse amor, esse sentimento todo envolvido por todos nós se expanda. Se expanda pelas ruas desse bairro, pelas casas, por todos os lares, atingindo os corações das crianças, dos adultos, dos pais, dos idosos, em todas as condições, expandindo cada vez mais para que esse grande amor atinja a nossa cidade de São Paulo, principalmente nos hospitais, os asilos, os locais de órfãos abandonados, também os presídios, para que esse amor também sintonize esses corações. Vamos expandir mais esse pensamento para esse nosso país, para atingir os lares, os mais humildes até os mais abastados, pois todos ainda são carentes de amor. Vamos expandindo esse amor pelo nosso orbe, esse maravilhoso planeta que nos acolhe, para que ele brilhe. Vamos na nossa tela mental visualizar nosso planeta com um grande brilho, um brilho espiritual, brilho das mentes que estão despertando, brilho de cada espírito aqui na caminhada para o universo maior, e o brilho de cada um de nós. Esse brilho se mantenha nos nossos corações, para que possamos sintonizar com ele toda vez que necessitarmos. Pai, mais uma vez nos encontramos nesse momento de troca, de amizade, de amor, de carinho, de conhecimento. Que possamos, no fundo do nosso coração, levar um pouquinho desse sentimento, desse conhecimento para os nossos lares, nosso trabalho, nosso dia a dia, para que sejamos, Pai, exemplos vivos do seu amor, todos os dias. Que assim seja.